Bem-vindos ao Kyra Gracie Podcast. Hoje é uma entrevista muito especial com uma das pessoas mais importantes da história do jiu-jitsu. Eu tenho o prazer de chamar de tio, mestre João Alberto Barreto. Olha só, faixa vermelha, 9º grau, que é a maior graduação do jiu-jitsu. Ele é PhD em psicologia, é formado em direito. Ele tem tantas qualidades. Se eu fosse falar aqui, a gente ia passar o podcast todo falando das suas vitórias e tudo o que você fez. Mas olha só, era um dos lutadores mais temidos da década de 50, o herói do ringue. Mestre, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, poder contar as histórias. Kyra, querida, me honra muito estar aqui com você e equipe. Não é sempre que a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de voltar ao passado. E também no presente, porque hoje o mundo está altamente anômico, está altamente perturbador. As pessoas, elas não têm um momento de reflexões e se torna difícil as relações sociais, as relações educativas, pais e filhos, entendeu? Então, eu só posso agradecer a você, Kyra, que você é o nosso símbolo de um jiu-jitsu que antigamente as mulheres nem poderiam se aproximar. Você foi a primeira que mostrou que a mulher, ela pode fazer o que o homem fizer. Qual a diferença? Nós temos o mesmo sistema biopsicológico, só que um usa saia, outro usa, compreendeu? Calça. Mas a mulher e o homem usam o mesmo kimono. O kimono é nosso traje. Quando fui para a Academia Gracie, convidado pelo meu grande mestre, Carlos Gracie, quando esteve com meu pai, lá na minha casa, depois que o Hélio venceu o Landulfo Caribé, papai cedeu o ginásio do Instituto, que ele era diretor. Então, seu pai já era amigo do vovô Carlos? Já era amigo. Então, o Carlos conheceu meu pai, indo ao Instituto, pedindo ao meu pai poder usar o ginásio. E já se conheciam e tal, mas não tinham aquela intimidade. Aí eles queriam alugar o ginásio. E meu pai disse, não, professor Carlos, eu não vou alugar o ginásio do Instituto, entende, para você e para o seu irmão Hélio. De maneira alguma, vocês podem usar o ginásio quando puder. Então marcaram aquela luta com o Caribé, domingo. Eu fui assistir com meu pai. Meu pai, João Alberto, vai comigo assistir. Eu fui lá e achei uma coisa interessantíssima, mas eu vi pouca coisa, porque o Hélio pegou o Hélio e acabou rápido. Liquidou. Eu disse, como é que aconteceu isso? Liquidou o Caribé. Era um lutador baiano que veio ao Rio e desafiou o Hélio. E o Hélio aceitou. O Hélio, naquela época, estava com mais de 40, mais ou menos isso. E com isso eu comecei a minha trajetória, vamos dizer, na Academia Gracie. E o mais interessante, quem foi meu professor? Carlos Gracie. Me deu 3 meses de aula, compreendeu? 2 vezes por semana na academia do Hélio, que era na casa do Hélio, compreendeu? Num quarto pequeno, acolchoado. Qual era o endereço? Você lembra? Era Praia do Flamengo, 82, e era 901, se não me engano. Era dentro de casa. Como é que eram as aulas do vovô Carlos? Eu tenho muita curiosidade. Como é que ele era como professor? O Carlos, o nosso grande mestre, era um sujeito, compreendeu? Era um filósofo. Ele era filósofo, ele era tudo o quê? Porque ele tinha uma cabeça criativa muito grande. E tudo voltado, compreendeu, para algo da maior importância para a sociedade, que é a educação. Ele criou uma dinastia. Mas ele queria criar essa dinastia, a cabeça dele já estava imbuída justamente dos princípios da educação. Então, nesses 3 meses, ele me preparou. Tinha outro menino que ele estava dando aula também, que era do mercado, filho de um feirante lá, compreendeu? Que
que o Carlos conhecia, compreendeu? Né? E comprava lá com ele essa coisa toda, porque quando o Carlos chegava, porque o cara é que fazia as compras, ele que desenvolveu todo aquele projeto de alimentação do Mestre, eu homem. lembro quando eu era pequena, eu ia na casa do vovô, ele tinha uma picape, e aí ele ia pro Ceasa, Picape. enchia de fruta a picape, ficava aquela caçamba lotada de fruta. Ele chegava com um carrinho assim, com as frutas pra gente. Exatamente. Então, era eu, Trota, o nome dele era Trota. Aí ele ligou para mim, o Carlos, e disse assim: vem segunda-feira aqui. Eu fui lá, cheguei lá e encontrei o Trota lá. Trota é meu aluno já. Eu queria, João Alberto, que você fizesse um treino com o Trota. Tudo bem. Botar o kimono, tem kimono. Não, tem kimono aqui e tal. Ele até me ajudou a vestir o kimono. Eu não sabia, a primeira vez, né? Ele disse assim: João Alberto, não deixa ele vencer, não. Ele queria me ver. Queria me ver. Eu era um menino de 15 anos, alto, bom atleta, era do colégio militar. Eu era um cara de disciplina, né? Gostava de luta, porque eu fazia lutas lá no colégio militar, sem saber nada. Não estava com os meus amigos, né? Não era futebol, não, era luta que eu fazia. Eu era interno no colégio militar, né? E com isso, o que aconteceu? No dia seguinte, lógico, o Trota me ganhou. Mas ele levou um pouco de dificuldade, porque eu era muito forte. Muito bem. Aí o Carlos, no dia seguinte, ligou para mim: João Alberto, quero te levar ao Jornal da Noite para fazer um desafio. Você topa? Carlos Gracie era o cara que pensava. Ele já pensava no marketing, Já era o tempo inteiro, né? Sempre indo para os jornais, desafiando, mostrando assim o quão benéfico era o jiu-jitsu. E tinha uma razão de ser. Me levou ao jornal na noite, compreendeu? Esse é um menino do colégio militar, 15 anos, compreendeu? Daqui a 3 meses a Academia Gracie fabricará mais um novo campeão. Olha só. Eu, João Alberto, nunca tinha visto aquilo, compreendeu? Não? Com 3 meses depois, o que aconteceu? Eu fui treinando. E sempre com aulas particulares, mestre? Sempre com aulas particulares. Era eu e Trota. Mas o Trota, ele não aguentou a parada. Ele começou a perder para mim. Aí eu desenvolvi rapidamente, entende, a minha eficiência técnica, né, com o Carlos. E como você estava perguntando, o Carlos era um homem, compreendeu, de mostrar coisa dele de uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É uma interatividade de estruturas técnicas, né, que torna aquele esporte de uma alta eficácia técnica. Né? Quando você fala em rendimento técnico, não é? O que é o rendimento técnico? Né? O jiu-jitsu, o rendimento, ele é um grande rendimento técnico em função das suas estruturas técnicas conectadas. O que eles chamam muito hoje, chamam muito de algoritmos, compreendeu? Tudo conectado. Tanto é que você, quando vai aprender uma luta, né, você começa em faixa branca e vai para a faixa preta. Então, existe um desenvolvimento progressivo de rendimento, de desempenho. Não é? Se você colocar aí, entende, um menino faixa preta para lutar com faixa verde ou faixa isso, faixa aquilo, ele vai ganhar, porque ele tem rendimento técnico. Né? O jiu-jitsu como sistema e estruturas gracianas, eu estou escrevendo um novo livro agora, está ligado ao jiu-jitsu, demonstra o quê? Demonstra que os Gracies conseguiram desenvolver um jiu-jitsu de alta eficácia. Tanto é que Carlos Gracie devia ter 65 quilos, o Hélio Gracie 63 quilos. Eles começaram a fazer o jiu-jitsu nipônico mais aperfeiçoado, né? Que deu certo. Começou a lutar com pessoas, vamos dizer, lutadores mais pesados, mais fortes. Esse foi o princípio, vamos dizer assim, do desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, sob a inspiração do jiu-jitsu graciano.
A inspiração cristiana. Sem isso, nós não chegaríamos lá. Né? Falam o que quiserem aí, não, José foi esse, aquele, tal, não tem que discutir nada. Carlos Gracie não ficou somente no campo da luta, no campo, vamos dizer assim, da eficácia e da eficiência da luta. Ele transcendeu. Qual foi a transcendência dele? Ele tinha uma sensibilidade do grande psicólogo. Ele era um homem que eu nunca vi, o meu mestre Carlos Gracie entende, demonstrar raiva, querer bater em alguém, querer discutir. Ele era um homem, entende, que, dentro da minha teoria da corda bamba, ele era um homem que se mantinha reequilibrado permanentemente na sua relação da integração, vamos dizer assim, das emoções com os seus pensamentos. Que é, vamos dizer assim, o que ele queria? Ele tinha aquela visão educativa bem acentuada. Ele falava em psicologia. Mas ele aprendeu psicologia? Não. Mas ele via que aquele esporte, aquela arte marcial, era um sistema de formação humanística. Ele queria criar o guerreiro do bem. Eu estou escrevendo isso. Tem um livro do vovô, que é de 1948, que é Introdução ao Jiu-Jitsu. Eu conheço, eu tenho. Ele não ensina nenhuma técnica de jiu-jitsu. Nada. Mas ele fala sobre a filosofia, sobre você ter esse autoconhecimento, Exatamente. Pensar positivo. Exatamente. E evitar a briga, evitar os conflitos. Né? Exatamente. É muito legal esse livro. Então, de repente, você olha, compreendeu? Vê frases do pensador Carlos Gracie. E as frases dele? Várias frases, entende? Porque ele estava envolvido justamente na formação, vamos dizer assim, do aperfeiçoamento psicoemocional do ser humano. E que eu hoje falo, compreendeu? Eu criei a nova mulher, o novo homem como um ser humano global. Eu vou dizer, o que é o ser humano global? Se você não educar o indivíduo, nós viemos de uma filogenia. Nós somos o ápice da evolução da espécie. Não teve nenhuma espécie animal que conseguisse se traduzir, vamos dizer assim, numa sociedade. O homem foi o único em função de quê? Em função da sua neuroplasticidade. Seu cérebro. O cérebro é divino. Agora, a natureza, ela nos criou como obras-primas. Criou, não. Nos criou, nos inventou, vamos dizer assim. Como animal. Essa é a minha obra-prima. E disse assim para o primeiro homem e a primeira mulher: eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora vocês é que vão educar a humanidade. Qual é o problema hoje das sociedades humanas? É a educação. É a educação. Então, aquilo que ele escrevia nos seus dizeres, ele passou para o meu grande mestre, era o Gracie, o gênio do jiu-jitsu, era o Gracie, que também começou a colocar frases também, voltado para o campo da formação da personalidade das pessoas. E como é que era o tio Hélio como professor? Ele era mais durão? Ele era... Como é que... O Hélio era um jiu-jitsu em si. Ele era uma coisa só. Agora, ele foi ordenado pelo Carlos. O Carlos foi o educador dele. Sempre foi. Eles eram muito, muito grudados, né? Então, eu digo assim, quando você fala em ser humano global, eles não deram esse nome. Isso é um nome que eu dei, ser humano global. O que seria o ser humano global para Carlos e Hélio Gracie? Para o Carlos. Ele estava preocupado com o sistema muscular esquelético do indivíduo, com o corpo físico? Estava. Ele queria... Pô, o homem tem que ter uma saúde física. Sim.
Ou não é? Né? O que ele colocava, entende, mais ainda como campo educativo? A ordenação, vamos dizer assim, orgânica. Alimentação. Tem que alimentar. Se eu não alimentar bem o indivíduo, como é que ele vai sobreviver? Olha, Carlos Gracie colocando a importância da alimentação. Como o Hélio dizia sempre, repetia, eu não como pelo sabor, eu como por aquilo que me faz bem. Ele repetia isso para mim. Repetia para todos nós. Não é? Então, a importância justamente da educação, não é só física, da educação orgânica, da educação emocional. Nós éramos preparados para sermos guerreiros do bem, porque ele dizia assim, se brigar com alguém, alguém lhe agredir, você não precisa bater no indivíduo, não precisa quebrar o braço dele, não precisa quebrar a cara dele, nada disso. Imobiliza o adversário que agrediu, compreendeu? E você dá uma lição de moral. O que é isso? Educação. Educação psicológica. Eram psicólogos? Eles tinham formação acadêmica em psicologia? Não. Mas tenho a certeza que se eles fossem diferentes da minha formação educativa, eu nunca seria psicólogo. Mestre, tem uma coisa também que às vezes eu fico estudando muito, né, sobre a história do começo do jiu-jitsu, e aí eles focavam muito nessa repetição dos movimentos nas aulas. Olha. E isso está totalmente ligado à psicologia, né? Está ligado. Da aprendizagem. Essa pergunta é altamente pertinente. Pertinente. Porque a base do desenvolvimento das habilidades técnicas, que eu chamaria a unidade do comportamento, é o hábito. É o hábito. A unidade do comportamento. As habilidades técnicas são um conjunto de hábitos conectados. Qual é a metodologia que se utiliza justamente para criar e fixar esse processo de automatização das respostas de defesa no campo da luta? O cara pensa para fazer? Não, ele já faz. Sim. Automaticamente. A natureza é uma coisa perfeita. Mas vem cá, mas o Carlos leu psicologia? O Carlos lia. O Carlos era bom leitor. O Hélio não, o Hélio era só jiu-jitsu ali, compreendeu? Querendo... O vovô Carlos tinha o sótão lá, que ele ficava meditando e lendo, né? Exatamente. Era desse tipo. Entendeu? Então, veja bem, eles já estavam fazendo a psicologia da aprendizagem. Que eu fui professor na Universidade Federal, em nível de pós-graduação, durante vários anos, na Faculdade de Educação Física. Eu era professor da cadeira, né? Durante vários anos. Então, eu dava aula de psicologia da aprendizagem. O que é a psicologia da aprendizagem? A psicologia, o homem, o sistema homem-mulher, para criar hábitos ou habilidades técnicas, eles têm que repetir. O que nós fazíamos nas aulas? Incrível isso. Vamos repetir, toda aula que você der, repete aquilo que ensinou na última aula. A gente repetia. E eram 36 aulas no currículo, 36 né? aulas. 36 aulas. Isso foi tornando, vamos dizer assim, a prática da defesa, porque o princípio graciano é um princípio, vamos dizer assim, que ultrapassava os limites do campo técnico, né? Eu chamo da educação e da psicologia da aprendizagem. Né? O método da repetibilidade, eles perceberam que se você for agredido na rua de forma inesperada, você não precisa pensar para reagir. Você reage automaticamente. A natureza é fantástica, mas eles descobriram isso através da inteligência. E do dia a dia ali, né? Dando aula para os alunos. Dando aula, foram percebendo a automatização
de um corpo, vamos dizer assim, de habilidades técnicas conectadas, entendeu? Que resultava num alto nível de rendimento técnico. Você sabe, mestre, que aqui na Grace Corp, quando a gente montou o plano de aulas, no começo da aula a gente tem uma parte que é só de revisão, justamente para os alunos terem esse momento, né, de relembrar o que eles já fizeram, tirar dúvidas, e a gente ficar repetindo para poder internalizar. Repete. Quer dizer, a nossa preocupação graciana, na época, era justamente de, vamos dizer, ensinar aquilo que dá certo. Não adianta assinar, não adianta querer criar coisas, compreendeu? Que não tem nada a ver com o nosso sistema. Diz assim, vamos criar mais coisas. Criar o quê? Não tem mais nada que criar. É usar o sistema que foi construído, é a mesma coisa que futebol. Você vai mudar o futebol? Hoje eu faço críticas ao nosso jiu-jitsu competitivo. Eles fazem coisas que eles saem completamente, vamos dizer assim, do pragmatismo técnico do jiu-jitsu greciano. Não? Outro dia eu fui assistir. Por que você... Eu não vou nem falar que você vê disso, gente? Sobre a pessoa, compreendeu? Passagem de guarda. É aquilo. Agora, eu como, vamos dizer assim, um aprendiz ainda, porque eu continuo aprendendo, né? Eu sou um aprendiz. O ser humano não deixa de aprender, tem que aprender, permanentemente. Né? Você vê uma passagem de guarda daquela forma, eu não vou criticar aquele que está ensinando. Não posso praticar. Ele está ensinando porque ele aprendeu a fazer assim. Então, existem desvios técnicos que representam, para mim, uma diminuição técnica daquilo que está sendo feito. E qual é a solução? Eu tenho solução, nós temos soluções. Temos soluções, porque, eu digo, as artes marciais, de modo geral, ele é esportivo e é um sistema de defesa pessoal. Você vai dizer, o judô é um sistema de defesa pessoal. Mas hoje quase se pegar um leigo muito forte, porque o princípio era esse, é jiu-jitsu para os mais fracos. Sim. Se um cara muito forte, não é? Pegar um faixa preta de jiu-jitsu, ou um judoca faixa preta, ou entende, um karateca disso, ele vai apanhar. Por quê? Porque o cara é técnico, ele tem eficiência técnica. E já tem aquilo ali que ele faz justamente baseado numa eficiência técnica que o leigo não sabe. O Hélio Gracie, quando criou em 36 aulas de defesa pessoal, né, muitas academias saíram dos Gracie, sabiam. E, em vez de ensinar defesa pessoal, não ensinava. Mestre, tio Ralph aqui. Ô, Ralph, tudo bem? Melhor agora perto de você. Obrigado, querido. Viu meu tio chegando aqui, eu trouxe ele pra cá, pô. Tá certo. Sentar aqui com a gente. Por nada. É um prazer. Beijo, tio. Aqui. Eu estava falando. Estava falando da solução, onde você via a solução para então, não desviar tanto do jiu-jitsu. O sistema de defesa pessoal é uma cultura greciana. É uma cultura. Agora, essa cultura de defesa pessoal que o Hélio dava em 36 aulas, nas mãos de um faixa preta, ela se torna mais eficiente. Uhum. Na defesa de soco, na defesa de pontapé, na defesa de facada, na defesa de paulada, porque o indivíduo já tem uma base de eficiência técnica do nosso sistema de jiu-jitsu. Mestre, você acha que a solução também pode estar assim, como é que eu penso sobre isso, e se eu estiver errado, você pode me corrigir. A solução está da gente ensinar o currículo original, focar nas técnicas, né, que você precisa saber para se defender de qualquer situação, ter um jiu-jitsu sólido, e aí quem quiser ir para a competição e fazer
enfim, aí tem essa vertente da competição, mas o problema é que hoje que eu vejo, a maioria dos espaços de jiu-jitsu só ensinam jiu-jitsu para competição. E aí a pessoa não sabe a base nenhuma e só aprende o que vale ali. Puxa a lapela, faz isso, faz aquilo, antes de aprender o mais importante para você evoluir no jiu-jitsu. Tô certa ou não? Uma coisa é a formação, vamos dizer assim, do guerreiro. Né? Formação do guerreiro. Ele aprende com a sua técnica um setor que é esportivo e um setor que é arte marcial. Uhum. Tem as duas coisas, intrincadas. Agora, pega esse sistema, não é um sistema, a defesa pessoal é uma programação, porque as conexões, por exemplo, o que tem a defesa de soco com a defesa de pontapé? Não tem nada a ver. Mas no jiu-jitsu, desenvolvimento, não tem nada disso, tudo conectado, em função do desempenho técnico. Entende? O que tem uma cabeçada com problema de pontapé, ou facada, ou paulada? Não tem nada. Agora, o leigo pode aprender isso. Mas quando se ensina um leigo que nunca viu isso, esse programa de defesa, ele psicologicamente, ele se reeduca. Se reeduca como? Ele diz assim, poxa, hoje eu não tenho mais medo assim de apanhar. Quer dizer, porque nós somos seres psicológicos, biopsicológicos. Né? Olha, no espelho diz assim, poxa, com o que eu estou aprendendo lá na Academia Gracie, compreendeu? Poxa, defesa pessoal, defesa de pontapé, soco, poxa, formidável. Eu digo, na Academia Gracie, nós ensinávamos as duas coisas. Preparação em jiu-jitsu e essa defesa pessoal graciana. Agora, se dizer assim, mas precisa dessa defesa pessoal? Eu digo, é necessária, porque é uma cultura, é uma criação, não podemos deixar de lado. Tem que ensinar. Tem que ensinar ao mesmo tempo, concomitantemente. Vai ensinando, vai ensinando. E com isso, o que nós vamos ter como consequência? Quer dizer, o indivíduo integrado como um ser humano global, do jiu-jitsu. É você aumentar a autoconfiança. Tudo, as consequências impressionante. Psicológicas, elas, entende, se produzem. Eu, naquela época, era um pouco gago. E você não tinha medo de um menino que te batia também na escola? Não tinha na rua? Tinha um menino que lá, eu morava do lado do Porto Salgueiro. E eu briguei com o menino me encheu de porrada. Eu tinha 8 anos. Eu ia para o colégio sozinho. Colégio Prudente de Moraes, era um colégio público, compreendeu? Né? E eu passei a ter medo dele. Eu ia lá para o portão e olhar para ver se ele estava na esquina. Se tivesse, eu não saía. Eu quero apanhar, pô. É uma coisa interessante quando se fala em medo. Medo. Medo é... A natureza, ela é fantástica. É fantástica. O medo é necessário. O medo é necessário. Medo. Você não vai ter medo, compreendeu? A vida nos ensina, vamos dizer assim, você se defender de tudo aquilo que possa tirar a sua vida. Então, o medo faz com que o indivíduo se defenda. Ou não é? Se você não tiver medo, você vai morrer fácil. O medo, ela é uma coisa formidável. Nós chamamos, em psicologia, medos adaptativos. Né? Eu vou sair para me dar porrada? Eu não vou sair. Mas se eu falasse para os meus irmãos, já, para minha família, 10 irmãos, e eles iriam me pegar para brigar de novo com o menino. Eu não queria apanhar de novo. Não queria apanhar de novo. As meninas, compreendeu? Né? Seres humanos querendo, vamos dizer assim, fazer uma psicoterapia. O que eles desejam?
Eles desejam ordenar psicologicamente o que não foi ordenado na educação recebida. E como é que faz? Você vê que a nossa assim, Kira falou aqui que o jiu-jitsu começou a dar a ela uma nova forma, compreendeu? Isso foi uma ordenação psicológica daquilo que ela começou a fazer. E veja bem, e a resultante disso foi que ela passou a generalizar isso, como toda a sociedade que fazem e seguem esse caminho da educação, né? Na igualdade do poder. Né? Adquirir jiu-jitsu é um poder. Né? Sim. Né? Você generaliza qualquer situação. É generalização de comportamento. E você passa a discriminar o que é, vamos dizer assim, uma coisa real de uma coisa irreal. O medo, por exemplo, as fobias. Tem pessoas que não discriminam. Está vendo que o cachorro está latindo ali, vai lá, passa a mão, o cachorro morde a mão dele. Pô, se tiver um cachorro grande, eu não vou nem me aproximar. Chama-se discriminação. É discriminação de realidade. Então, o jiu-jitsu, como, vamos dizer assim, como um instrumento de educação, vamos dizer assim, dentro do que eu estou escrevendo agora, um pequeno livro, eu quero deixar isso aí, eu tenho essa missão de deixar isso aí. Né? Eu digo, o menino tem que aprender jiu-jitsu desde cedo. É o que a Kira faz como educadora. Essa traz os meninos para cá. É a comunidade educacional, que é o jiu-jitsu graciano. Carlos Gracie, ele criou e entende o Bushido brasileiro. Educação. Sim. Educação. Tudo é educação. Ô, mestre, eu vou abrir agora para... A gente está aqui hoje, a gente fez um podcast diferente, né? A gente fez aqui na Gracie Core, a gente abriu para os nossos alunos, para o nosso staff poder participar também. Então, vou abrir para perguntas. Quem é que tem? Não fiquem com vergonha, por favor, tá? Pode perguntar à vontade. Você vê que eles ficam com vergonha, mestre? E aí? Não tem pergunta, não. Então, Pode perguntar à vontade. Pergunta do Dirceu. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui. A gente tem nesse fórum aqui uma série de professores, instrutores de jiu-jitsu. E aqui na Gracie Core a gente tem uma preocupação de manter o legado da essência do jiu-jitsu. Isso que vocês estão conversando aí. Que conselho você daria para os professores e instrutores em como manter esse legado? O que eles podem fazer de forma prática no tatame, nos ensinamentos deles, para manter esse legado vivo? Mestre, deixa eu só repetir para o pessoal que está ouvindo a gente aqui na câmera poder saber qual é a pergunta, tá? Bom, então a pergunta foi a seguinte: o que você pode falar para os professores de jiu-jitsu para que eles tenham essa missão também de manter esse legado? Muito bem. Todos nós somos educadores, vamos dizer assim, nos tornamos lutadores, nos tornamos professores de jiu-jitsu, né? Quer dizer, nós temos um sistema de educação fantástica. Né? Agora, nós temos que... Tudo é cultura. Tudo é cultura, né? Quando a criança nasce, ela é um ser biológico, psicológico, vamos dizer assim, numa condição de vazio mental. Né? O que tem na cabeça de uma criança quando nasce? Não tem nada. Né? Os empiristas ingleses, John Locke e outros, Aristóteles antes dele, como filósofo, já defendiam a importância, compreendeu, da programação mental. Né? O que nós fazemos é justamente compor cada vez mais, junto com outras culturas que os professores já aprenderam,
outras culturas, né, que ele vai passando, compreendeu, para os seus alunos. Agora, o que é importante? Nós temos o professor, ele, para ser um educador mais completo, precisa conhecer os princípios da psicologia da aprendizagem, da psicologia da personalidade, da psicologia social, da psicologia clínica, né? Isso eu estou colocando nesse livro. Porque qual é a minha ideia? A minha ideia é justamente, vamos dizer assim, trazer para as famílias. Porque as famílias, elas querem educar o melhor os filhos. Mas não educam o melhor por quê? Porque não sabem psicologia. A minha preocupação é justamente a intervenção, vamos dizer assim, na psicologia experimental, né? Juntar as famílias e começar a ensinar. Então, esse é um pequeno livro que eu estou escrevendo para preparar, vamos dizer assim, levar isso para o campo da política. Eu vou agora lá para Brasília, levando já esse trabalho. Porque ainda estou escrevendo ainda. Eu quero ver esse trabalho. Mas eu faço questão... Vou aplicar aqui na Grace Corp. Porque o que nós queremos é ajudar as famílias a aprenderem a educar. A nossa missão. E o jiu-jitsu passa a ser escolar, para criança. Não é mais tarde, não. Nós não vamos usar a psicologia, vamos dizer assim, a extinção de comportamentos errados, porque os pais erraram desde cedo. Nós vamos começar, desde o início, desenvolvendo um padrão de condicionamento, né, de repetibilidade, é o método, entendeu? Que nós chamamos em psicologia estado alternativo de consciência. Esse estado alternativo de consciência é muito bom. Mestre, eu vou fazer o seguinte, a gente já estourou o tempo aqui do nosso primeiro bloco, tá? Pessoal, vou fazer o segundo bloco, a gente vai tirar um intervalo aqui, e aí depois você vai me explicar o que é o estado alternativo de consciência e como que o jiu-jitsu curou a sua gagueira. Estamos agora na segunda parte da entrevista com o grande mestre João Alberto Barreto. Ele já está contando aqui muitas histórias boas, e no primeiro bloco a gente ficou de contar sobre o que é o estado alternativo de consciência e como que o jiu-jitsu curou sua gagueira. Vamos começar com o estado alternativo de consciência, mestre. É uma coisa muito interessante essa pergunta, porque eu não me lembro, compreendeu? A gagueira foi embora. Essa gagueira deve ter sido produzida, vamos dizer assim, dentro da minha visão psicológica, compreendeu? De medos. Porque meus irmãos eram 10 irmãos. Eu era o sexto da família. 10 irmãos homens? 3 mulheres e 7 homens. 7 homens. Comigo. 3 mulheres. Eu era o sexto da família, né? Menino. Eu morava no Espírito Santo. Meu pai era diretor da Escola Técnica do Espírito Santo, Vitória. E meus irmãos me davam sustos. Eu rolei daquela, porque era um sobrado que tinha escada, compreendeu? E me davam um susto, eu caía da escada, eu rolava. Aí eu fiquei gago. Fiquei gago. E eu queria falar e não conseguia. E naquela época eles diziam que se batesse com uma colher de pau na cabeça, a gagueira ia embora. Eu levei umas porradas na cabeça, entendeu? Eu acho que essa colher funcionou. Muito bem. Eu não me lembro porque o jiu-jitsu, você vê que o medo. É medo. Né? Tem medo. Tem medo. Às vezes um pai, vamos dizer assim, não orientado psicologicamente, entende e acha que o menino é covarde, porque fugiu de um garoto que queria bater nele. Aí fica falando pro menino, não, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que fazer. Isso não existia na família Gracie. Então, a base da família Gracie, o jiu-jitsu,
era a base de sustentabilidade, compreendeu? Do ser humano global. Né? Eu falei do corpo físico, falei dos órgãos, né? Falei das emoções, falei da mente, e o indivíduo como resultante final desse sistema, tudo conectado. Né? É justamente nesse sistema, vamos dizer assim, que vamos encontrar, eu digo, a natureza, é Deus. Nós somos obras-primas. Obras-primas, pô. Chegamos aí. Agora, precisamos usar, compreendeu? Né? A educação, os princípios psicológicos que a natureza também nos deu. Mas tivemos que criar. Tivemos que criar. A família Gracie, desse livro, eu parto da premissa que eles foram, entende, a fonte na formação do ser humano global. Sem conhecer psicologia. Falava em psicologia, educação. Eu trouxe para a Kira, até botei um quadrinho para ela, compreendeu? Tá aqui na Gracie Core, eu botei ali no... Foi? A gente tem uma linha do tempo aqui na parede, botei lá, o jornal original, né, mestre? Exatamente. Foi presente. Quando criaram a Kodokan Graciana. Quando o Carlos Gracie fez um discurso falando em psicologia, falando em educação. E quem me deu isso, esse recorte do jornal? Foi o secretário Severiano Viascoechea, que veio da Espanha para ser nosso secretário lá, na Academia Gracie. Olha que legal. E se tornou muito meu amigo, o Severiano, o Severo, gente boa demais. Né? Veio de lá. Uhum. O conhecimento com o seu tio, com o seu pai, ou com o seu bisavô, com o seu tio Hélio, compreendeu? Ficou conosco e mandou para mim isso. E me mandou outro material também. Né? Então eu tenho um material formidável aí. Isso é para o museu, isso é da família. Isso não é meu, não. Isso é de todos. Faz parte da cultura, vamos dizer assim, graciana. Por que a Reila, quando escreveu esse livro, Dinastia Gracie? Existe uma razão. Daí é que vem aquela pergunta, o que dizer para os professores? Nós estamos com a missão de educar esse nosso semelhante, para ter um bom futuro na frente. Agora, os condicionamentos, as fixações de comportamentos, ela vai se dando pela prática das habilidades, das qualidades que você tem. Você tem jeito. Ou não é? Você vai crescendo, vai aprendendo umas coisas. É como diz, entende, um grande filósofo, o meu eu e as minhas circunstâncias. Quer dizer, nós estamos sendo atingidos permanentemente, entende, por estímulos que nós nunca vimos. E vamos selecionando inconscientemente. Então, você, nesse processo de interatividade com o meio cultural, né, se processa da mesma coisa na aquisição do conhecimento pela prática seletiva daquilo que você sentisse bem com aquilo. Você foi para o jiu-jitsu, gostou daquilo, quer fazer aquilo. Quando você começa a desenvolver condicionamentos automáticos, esses condicionamentos eles se fixam num hemisfério cerebral. Que é o estado alternativo de consciência. Exatamente. Aquilo é automático. Automático. Imagine você aprende a dirigir um automóvel. São várias operações que você aprende, né? Várias operações conectadas. De repente, fecha o sinal. Se você for pensar para frear, bateu. Sim.
A natureza já lhe deu a condição de você frear sem pensar. Assim é o jiu-jitsu, né, mestre? A repetibilidade do jiu-jitsu. Qual foi a visão de Carlos Gracie? Por causa que deu para os irmãos Gracie tudo isso. Se alguém te agredir, você não precisa nem pensar. Você já vai lá. Você já vai definir. Isso foi colocado, vamos dizer assim, como um método greciano. Eu nunca tinha lido nada sobre isso. Quando eu fui estudar psicologia. Sim. Aí você conectou, falou, era exatamente o que eles faziam. Exatamente é isso. Exatamente é isso. Agora, você vê que coisa interessante, compreendeu? A gente não pode deixar de ter um modelo para poder seguir. Por incrível que pareça, pela minha experiência pessoal, porque eu morei com os Gracies. Eu morei com a família Gracie. Sim. Eu me tornei um Gracie. Com todos aqueles princípios. Você vê que coisa fantástica. Carlos Gracie orientando o Hélio nos orientando. Carlos e Hélio eram irmãos siameses. Irmãos siameses. Se amavam. E o Hélio, ele respeitava muito o Carlos. E o Carlos tinha uma coisa fantástica que era a espiritualidade dele. Veja bem, o que é a espiritualidade? Se nós somos obras-primas da natureza e com essa organização biopsicoemocional que nós temos, né? Um cérebro versátil, o cérebro, você ensina ele ou coisas boas ou coisas ruins. Né? Ele fala com você, o cérebro, né? A plasticidade dele fala com você. Pô, não me ensina só coisa, isso está errado, não me ensina isso não. Mas a criança não aprendeu a discriminar o que é certo e o que é errado. É o educador que vai ensinar, pelo processo discriminativo, compreendeu? O que é certo e o que é errado. Você não vai fazer isso porque não vai dar certo. E você vê e entende o que nós chamamos de helplessness, o desamparo. Em 1975 surgiu um americano fantástico. E ele escreveu um livro chamado Desamparo Aprendido. Quando ele passou a desenvolver o trabalho sobre depressão, tá? Ele passou a dizer: o desamparo nada mais é que uma condição que o indivíduo tem de incontrolabilidade em relação ao mundo em que você vive. A pessoa desamparada é aquela que não consegue prever o que vai acontecer. E a educação dá ao indivíduo as possibilidades de discriminar a realidade. Eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso, eu não vou fazer isso. O que é a corrupção? O que é a maldade? O cara aprendeu aquilo. Sim. O cérebro não aprende sozinho, não. Aprende porque ensina ele. Foi uma defasagem na educação. Totalmente. É uma educação que eu digo, eu até tenho um conceito que eu coloco muito, o conceito de neurose hermenêutica. O que é uma neurose hermenêutica? Isso que eu ia perguntar. Né? Você tem uma estrutura de linguagem, né? Eu fui, inclusive, professor na Universidade de Psicologia da Comunicação, da Informação. Então, o que acontece? Você, quando conversa com uma pessoa, quando você briga com uma pessoa, em termos verbais, até que ponto entende a tradução inequívoca que nós fazemos da verbalização do outro? Eu posso estar sendo submetido, entende, a
Aí o cara me dá um tiro. A neurose hermenêutica é a neurose da interpretação. Que o ser humano interpreta as coisas. Sim. Interpreta erradamente. Esse é o problema. É por isso que a nossa conduta, quando eu ensino jiu-jitsu, né, principalmente para situações do cotidiano, você não quer escalar essa situação. Isso. Então, se a pessoa começa a te xingar ou a ser muito agressiva, você quer, opa, peraí, Isso. vamos conversar, né? Isso, Você já começa isso. a botar a mão, já se defender, Isso. mas nunca... Porque às vezes eu vou dar aula, mestre, eu falo assim, não, o que você faz numa situação se alguém vem e começa a te xingar? Aí as pessoas mais nervosas falam assim, eu chego e já dou um soco, já dou um tapa, já falo, mas se você faz isso, essa pessoa que tá te xingando pode ir para consequências ainda piores. Então, calma aí, vamos... Né, ser inteligente nessa forma da gente... Porque quem é a defesa pessoal? Eu quero sair ilesa, eu não quero que ninguém me agrida. Não quero me testar contra ninguém. Isso. Não é isso, mestre? Isso. A humanidade, ela está em desamparo. Em função dessa dificuldade, vamos dizer assim, de desamparo. Total. Porque a educação, ela está comprometida. Uma linguagem, uma estrutura linguística, né? Com a semiologia, que é a sintaxe e é a semântica. As pessoas, se não desenvolvem culturalmente o processo linguístico, vamos dizer assim, conectado às ideias e às palavras, o que é que acontece? Ela vai traduzir a sua linguagem de uma forma errada e é capaz de bater em você. Sim. O jiu-jitsu nos leva justamente numa discussão ao desenvolvimento da assertividade. Teve um momento na América do Norte, através de pesquisas, que perceberam que o povo americano estava desenvolvendo padrões de comportamentos para timidez e para agressividade. A timidez, o indivíduo geralmente se desenvolve em indivíduos de alto nível de emocionalidade, né, relativo a fugir. Ela não enfrenta as coisas, ela foge das coisas. E na teoria, se você foge porque você desenvolve um medo pela produção ansiogênica, a ansiedade é o hormônio do medo, cria no tímido o quê? Uma condição fóbica do outro. Está em neurose, está em desamparo. O agressivo, ele não consegue controlar o excesso de agressividade dele. Agora, observa uma coisa interessante. A formação do jiu-jitsu, dando um padrão educativo, você aprende, tem que aprender. Discutir com o indivíduo, né? Porque as pessoas não sabem discutir. Eu não discuto a pessoa, eu discuto as ideias. Né? O cara pode ser comunista, pode ser o que for. Eu respeito o ser humano. Quer dizer, por que eu vou bater no cara? Não tem condição. Agora, os professores podem educar e reeducar os seus meninos, compreendeu? Ensinando princípios. Você não precisa bater em ninguém. Se alguém quiser lhe bater, vem bater. Ou não é? Eu não vou xingar ninguém numa discussão. Eu posso, vamos dizer assim, no meu controle educativo emocional, aprendi isso e pratiquei. Né? Isso. Por que você está me agredindo? A pessoa assertiva. Por que o senhor está me agredindo? O que eu fiz, Pedro? Sim. Porque o senhor... Isso aconteceu uma vez. Eu indo para a faculdade, eu dei uma cortada às 6 horas da manhã. Eu ia para... O Gama Filho era professor lá. Dei uma cortada, mas nem vi que eu estava pensando na aula que ia dar. Entendeu? O cara parou do meu lado aí e começou a me... Aí, para mim foi uma surpresa o cara estar me xingando, né? Eu disse, meu amigo, o senhor está muito nervoso. O senhor acordou mal. O que hoje? O senhor me deu uma cortada. Eu nem vi. O senhor me desculpe.
Né? Agora, eu pergunto a você, se eu não tivesse uma educação através do jiu-jitsu, eu reagiria dessa forma? Não, eu saia do carro para bater no carro. Verdade. Então, a prática do jiu-jitsu educativo, o jiu-jitsu do bem, formação do guerreiro do bem, é disciplinar justamente a ordem emocional e mental daquele indivíduo. E dar exemplo, né, mestre? Dá exemplo. Não pode falar e não fazer. Olha só, deixa eu abrir aqui mais para perguntas. Hoje, para você que está assistindo agora aqui a gente fez esse podcast especial na Grace Core e abrimos para os nossos alunos, nossos professores, para participarem também. Então, eles estão mandando as perguntas aqui para o mestre. Vamos lá, professor. Muito prazer, mestre. Uma honra. Satisfação, minha filha. Muitas vezes a família ela incentiva a prática do jiu-jitsu para a criança, mas a própria família não se adequa a essa cultura. E isso cria uma divergência de informações na mente da criança. Como a gente pode lidar com uma situação assim? Então, a pergunta, se eu só repetir, para eles ouvirem também aqui, quem está assistindo a gente, a pergunta foi a seguinte: quando a família traz um filho ou uma filha para o jiu-jitsu, mas a família tem uma cultura de agressão, de revidar, né, de qualquer problema vai lá e resolve, e aí não entende a filosofia que nós pregamos no tatame, né? Isso. Como que a gente deve agir numa situação como essa? Nós vamos Isso. aqui colocar, entende, o que ocorre com a humanidade. As famílias não aprenderam a psicologia educacional. Eles têm amor pela família. Um pai e uma mãe morrem pelos filhos. E muitos não morrem, até matam. Nós estamos aí, nós somos animais em evolução cultural. Né? Então, o que é que acontece? Nós temos que implantar nas escolas públicas no Brasil essa cadeira. Não tem português, matemática, geografia, o jiu-jitsu educativo. Tem que aplicar. E educar os pais, Meu né? projeto Passar é para os esse. pais a Agora, importância. como se baseia isso? Eu tenho a solução. Quando você leva, entende, vamos dizer assim, você vai... Vamos dizer a família. Né? Estou aqui diante de uma família que tem vários filhos. Isso já é uma teoria minha. Se você for querer tentar modificar os comportamentos dos pais, dizendo para eles que eles estão errados, isso é uma crítica. Por que estão errados? Eles são vítimas também. Né? São vítimas. Né? Vão constituindo vítimas. Né? Vão ensinando erradamente. Né? Mas quando nós já temos nas escolas uma disciplina para a prática de um jiu-jitsu esportivo voltado para o bem, voltado para a defesa, você está dando o quê? Está ajudando a família a educar, porque o jiu-jitsu, vamos dizer assim, aplicado no esporte, nada mais é que regras sociais. Você não pode morder, você não pode bater, você não pode desrespeitar o adversário, você não pode... Você está aprendendo isso. E as famílias vão ter automaticamente, com aulas de psicólogos, eu estou criando ali, entende, para os professores de jiu-jitsu e para os professores psicólogos, né? O quê? Quando você leva para a família os instrumentos teóricos científicos da psicologia junto com o instrumento do jiu-jitsu, você abre um espaço, veja bem, do pai e a mãe aprenderem a educar os seus filhos. Quer dizer, dar ordem àquele menino que ele está numa condição embrionária, compreendeu? Não sabe nada, ele tem que aprender a fazer as coisas.
Eu chamo isso da psicologia do fazer. O que é a psicologia do fazer? E aí ensinar a criança, entende, a fazer a cama, fazer a criança, entende, fazer isso, fazer aquilo. Por que a criança tem que aprender a fazer? Porque a criança, isso vem da psicologia russa. Eu, quando comecei a aprender psicologia, comecei a ler livros russos, por causa do Pavlov e Sechenov, que eram cientistas russos formidáveis. Né? E eles diziam o seguinte: coloque os meninos numa praça, você vai ver o que eles vão fazer. Eles ficam parados? Não. A criança tem movimento. É como se eles estivessem procurando alguma coisa para fazer. Então, você, dentro de casa, começa a ensinar. Eu, no colégio militar, eu arrumava a cama. Eu era interno. Eu tinha 12 anos. Sim. Né? Batia lá a alvorada, compreendeu? A gente levantava às 6 horas da manhã, arrumava a cama, ia para o café da manhã e ia para a ginástica. Todo dia aquilo. Todo dia. Para mim, arrumar uma cama é uma coisa formidável. Eu adoro arrumar cama. O mestre, a gente faz isso aqui, no tatame, a gente bota as criancinhas para elas arrumarem o chinelinho antes de entrar. Aí depois tem que dobrar o kimoninho também, Isso. Aí já leva o kimoninho dobradinho. Isso. Então a gente está sempre estimulando dentro do tatame para que eles levem para a vida, né? Olha que coisa incrível isso, entende? Eu já com disciplina militar, caí nas mãos grecianas, compreendeu? E comecei a fazer faxina na academia. O Hélio Gracie, compreendeu? Comandava aquilo lá. O Hélio era um cara muito disciplinado. E não podia ter uma poeira no tatame. Não podia. Ele passava o dedo assim, ó. Não. Tivesse uma poeirinha aqui. Cada um é responsável. E kimono por sujo? Podia kimono não, sujo, mestre? Kimono sujo? Kimono fedorento? Não, né? Pisou uma vez e ia falar mais. Isso aí. É uma coisa fantástica. Então, é a psicologia do fazer. A pessoa é educada a fazer coisas. Não é a empregada que vai fazer. Não, deixa o menino fazer. Me ajuda aqui, vamos ajudar aqui a fazer esse feijão, vamos ajudar a fazer isso, fazer aquilo. E o Hélio, entende, multava. Quem reclamava muito era o Carlos. O Carlos reclamava. Ele tomava multa toda hora? Meu irmão, ele reclamava. Carlos! Ele ia às 6 horas da manhã, ver se estava tudo limpo. Multa aqui, tá com sujeira aqui, você não limpou isso, não limpou aquilo. Chegar no final do mês, compreendeu? O Carlos estava devendo. O Carlos chegava e falou, pô, hoje eu titio, pô, é só isso que estou ganhando aqui. Essa coisa interessante. Educação. Sim. Olha só uma coisa interessante. Essa forma de comando educativo, de arrumar, de fazer limpeza, eles levaram para os Estados Unidos. Pô, os meninos foram, foi Sim. o Kira. Né? Quer dizer, que o menino vai fazer aquilo com a maior felicidade. Os irmãos Valentes, né? Estão lá, fazem Estão lá, tudo. fazem muito bem esse trabalho. Fazem tudo. Então, a educação, as pessoas não aprenderam, entende, a educar. Né? Tira o jiu-jitsu. Eles não sabem psicologia. Então, nós temos que juntar a psicologia, né, com a parte educativa do jiu-jitsu, em função de quê? Em função psicológica dos meninos mais fracos, dizer assim, se olhar no espelho e dizer assim, poxa, eu não apanho mais do Pedrinho. Pedrinho não me bate mais, porque eu enfrento ele. Você mudou o comportamento. O medo dele não é mais do Pedrinho, não tem mais medo do Pedrinho, porque ele aprendeu o jiu-jitsu. Sim. E o mais interessante nisso tudo, porque eu vejo o fenômeno da educação e da reeducação do mais forte. Porque o menino mais forte que batia não bate mais. Sim. O pai e a mãe que ensinam o seu filho a educar, eles estão se reeducando. Não preciso falar nada. Você tem que fazer isso com os seus filhos. Eles começam a aprender a fazer com eles. Sim. Então, o processo educativo é, ao mesmo tempo, concomitantemente, reeducativo. Sim.
Então, esse é o objetivo do educador. Então, o professor que está diante de um aluno está ensinando a ele uma coisa, compreendeu? Que ele vai ensinar os pais. E os meninos ensinam os pais. Os pais aprendem com os filhos. Eu tive um caso aqui, mestre, de um aluno que ele chegava em casa e a mãe pedia para ele fazer as coisas, ele ficava assim, não quero, não quero. Aí ele ficava, fala que nem homem, pô, fala que nem homem. Aí eu falei assim, então, aqui no tatame a gente trabalha a fala do campeão. Então, eu sempre falo com ele assim, vamos falar que nem um campeão. Aí a mãe, muito melhor, né, Kira? Muito melhor falar assim do que ficar falando pra ele falar que nem homem. E aí ela mudou e ele começou a obedecer ela em tudo em casa e fazer as coisas que ela queria, entendeu? Mudou o comportamento. Mestre, eu vou abrir para mais uma pergunta aqui. Da nossa plateia maravilhosa do jiu-jitsu. Professor Xingu. Boa tarde, mestre. É uma honra poder falar com o senhor pessoalmente. Muito obrigado. Essa pergunta é muito pertinente a respeito de educação. Porque aqui na Grace Core a gente trabalha muito a filosofia. Muito bem. A releitura do Bushido, né, que é o Código 753, e em cada tema, cada aula, a gente aborda um tema diferente no nosso momento da água, né, com as crianças. A gente para uma roda da conversa. Faz uma roda do conhecimento e começa a perguntar para eles. E esse mês a gente está no mês da alimentação saudável, né? Isso. Fala sobre as frutas. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha, se o senhor acha pertinente essa parada para poder conversar com as crianças e com os alunos. Deixa eu só repetir aqui, mestre, só para todo mundo ouvir aqui também na câmera. Então a pergunta é a seguinte, da importância de você parar, conversar com os alunos sobre a filosofia do jiu-jitsu como um todo. Então a gente está... Cada mês na Grace Core tem um tema. O tema desse mês, que é maio, é alimentação saudável. Então, vale a pena fazer isso com os alunos, mestre? O importante na criança, veja bem, a conversa, o diálogo, vamos dizer assim, para a criança ela não tem ainda, entende, uma estrutura de pensamento, uma estrutura cognitiva completa. Não é? Então, para ela, muitas vezes é difícil ela entender o que você está dizendo para ela. A criança, ela tem que fazer. Alimenta ela. A gente faz um piquenique na aula. Exatamente. A gente faz um piquenique. É a prática. É uma coisa que no jiu-jitsu, você acha que a comunidade graciana, Hélio Gracie, Carlos Gracie, dava aula individual, a comunidade ensina, dá cultura. A pessoa vai aprendendo. Vai aprendendo. Sim. Quer uma aguinha mais? Não, obrigado. Não quero. Não? Vai aprendendo. Sim. Quer dizer, a cultura, vamos dizer assim, social. Um vai ensinando para o outro. Vai né? ensinando. Isso é uma troca, entende, vamos dizer assim, de culturas. De culturas. Quem foi que ensinou? O Hélio disse assim, não, ninguém me ensinou. Isso é maneira de dizer assim, ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho olhando. Ele está olhando para uma cultura. Ele está praticando uma cultura. De quem está dentro da cultura? Sim. É Não, assim como... quem foi que... Eu falo assim, quem te deu a faixa preta? Né? Como a Grace. Eu tive muitos professores, pessoas dentro da minha família fenomenais. Cada um foi me ensinando um pouquinho. Exatamente. E aí essas pessoas, né, contribuíram para eu chegar na faixa preta. Isso. E uma das coisas mais importantes nisso tudo é a humildade, entende, da educação graciana. É um deles. Pode pegar qualquer Gracie, compreendeu? Eles têm um respeito, compreendeu, ao outro. Porque não aprendemos sozinhos. Né? O que eu sei, eu aprendi com o outro. Sim. E continuo aprendendo. O processo de aprendizagem, o homem entende, ele é incomensurável. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Né? Ô, mestre, qual a mensagem que você pode deixar, né, para os professores, para os praticantes de jiu-jitsu, para que eles levem isso para a vida deles, assim, para que eles também ajudem a gente com essa missão aí de manter o legado, de deixar vivo essa história do jiu-jitsu? Eu acho que duas coisas são básicas, compreendeu, na prática do nosso jiu-jitsu. É o jiu-jitsu graciano. Não queira querer, entende,
criar coisas nesse jiu-jitsu, já está pronto. Se mexer nisso. Tanto é que deu certo. Hoje, com 63 anos, lutando um cara com 100 quilos. Pô. Eu briguei com um cara chamado Mesnick, na Rua Prado Júnior, uma briga que eu tive com um campeão mundial de luta livre. Ele era vencedor do Primo Carnera. Eu tive uma briga com ele no meio da rua. Ele ia estrear aqui, fez um desafio a qualquer lutador brasileiro. Eu estava à noite brigando com o cara no meio da rua. Levei um tiro na perna, compreendeu? Sério, mestre? Foi. Mas como é que foi essa história? Então, ele desafiou qualquer um, aí você foi lá pra... para... Nós dormíamos na academia, Grace. Né? Nós dormíamos lá. Eu, Robson, Cássio, compreendeu? Beijo, Jorge Francês. Aí meu irmão estava com um grupo à noite, compreendeu? Se despedindo do último dia de solteiro. O Paulo. Meu Paulo nunca foi de briga. Mas ele estava bêbado, compreendeu? E na mesa dele tinha um cara que conhecia inteiro, um cara que estava na mesa desse Mesnick lá, estavam jantando. Ah, tudo bem, tal, temos aqui o Merick, o nosso lutador, isso aqui e tal. Está fazendo um desafio aí para qualquer um. Aí meu irmão disse assim, mas eu queria... Olha, eu tenho um irmão meu que é também lutador e ele luta com esse cara aí e vence ele. Ligaram para a Academia Grace e me chamaram. Né? Aí meu irmão, seu Paulo, para com isso, rapaz, vai jantar direitinho, não se mete em problemas, porra, entendeu? Né? Aí veio um amigo dele, estava meio sem poder falar direito, o professor, o negócio é o seguinte, o seu irmão está aqui de porra e já brigou aqui com o cara, entendeu? O Paulo não era de briga, não, mas ele estava de porra e mudou o comportamento dele, se não mais agressivo e tal. E chegou um momento, compreendeu, que a coisa engrossou. Daí eu recebi outro telefonema, compreendeu? Ó, o negócio está feio aqui. O Robson estava com a picape disso. O Robson, seu avô, estava com a picape do pai, do Carlos, né? Foi todo mundo de picape, tudo atrás, e fomos para lá, Prado Júnior. Quando chegamos lá, na Prado Júnior, de frente do restaurante, estava o Mesnick em pé na esquina. Disse, olha, quem vai resolver a parada sou eu. Falei, pessoal, e vocês fazem a roda aí, o pau vai cantar. Uma coisa que, veja bem, é uma coisa de menino. Por que fazer isso? Não, mas naquela época não tinha esse problema de pensar, não, vamos sim, pô, vamos lá. Era o jiu-jitsu que nós estávamos fazendo, compreendeu? A confiança que nós tínhamos, a segurança que nós tínhamos, que nós não apanhávamos. Aí eu fui falar com o cara, entendeu? Aí o cara não falava português direito, compreendeu? Aí o pau cantou. Deu uma cacetada e deu outra, juntamos ali, ele tinha 100 quilos. Lógico que ele me derrubou. Pô. O próprio Hélio dizia, João Alberto, se nós formos brigar com um cara mais forte, a gente vai cair, pô. Um cara mais forte vai nos derrubar. Por isso mesmo que o jiu-jitsu de chão é uma coisa fantástica. Você vê o seguinte, eu com a idade que eu estou, na fase existencial que eu estou, vocês vão querer perguntar ali qual é a minha idade. Né? Eu vou responder, é o resto da minha vida. Eu não meço mais minha vida pela matemática do tempo. Né? Dizem que eu faço aniversário tal dia, dizem, compreendeu? Né? Isso, aquilo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, tal. Né? Mas o que acontece? Se eu for agredido, eu vou ser franco a vocês, vou dizer para vocês, eu não vou brigar com o lutador. Né? Seria mais sensatez ter mais condição física para isso. Né? E por que eu não tenho condições físicas? Vocês já ouviram falar da sarcopenia? Ela sabe. Sabe? Sabe?
Eu não, mestre, me explica o que é. Todos nós, seres humanos, né, sofremos o problema da sarcopenia. Vamos ficando doentes, vamos perdendo o equilíbrio, vamos ficando mais vagarosos, vamos ficando mais sem força, sem energia. Ou não é? Vocês vão olhar para mim e dizer assim, esse cara, porra, que idade tem esse cara? Não importa a idade. Mas se alguém, qualquer leigo aí, quiser bater em mim, vai ser difícil. Né? Eu vou ficar em pé, vai ser difícil também. Se o cara me empurrar, eu vou cair. A sarcopenia está aí, eu tenho que aceitar. Agora, a minha cabeça está ótima. Apesar do Dr. Alzheimer, né? De vez em quando ele aparece. E eu dialogo com ele, né? Tinha que dialogar, né? O Alzheimer. Outro dia, Alzheimer. Não me visita agora, não, eu estou falando coisas importantes. Quando aparece. O cara vai me agredir, eu vou. Vai me pegar, eu vou cair com ele. No chão, eu acabo com ele. Qualquer um deles. Não tem problema nenhum. No chão. No chão é minha praia. O Hélio mesmo dizia, Roberto, o nosso jiu-jitsu de chão, ninguém sabe, só nós. Se alguém vai me bater, vai bater como? Com o jiu-jitsu de chão, a gente não apanha de ninguém. Você acha que eu vou brigar com um camarada? Brigar com o soco? Ele vai me encher de porrada. Se juntar com ele, eu posso juntar com ele. Ele não vai. Porque você nem que o leigo sabe dar pontapé, sabe dar soco, sabe nada. Nem gravata sabe dar. Eu vou cair com ele. Não cair com ele, eu pego ele. Aí eu brinco com ele. Mas isso não vai acontecer porque eu não dou margem para isso. Que entra aí o campo da assertividade. Né? O cara olha para mim e diz, eu não vou brigar com esse cara, não. Esse cara, porra, tem muita idade para brigar com ele. Ele até me xingar, me ofender, não tem peso nenhum. Eu vou ser franco a você, não tem peso nenhum. Para me chamar no que quiser. Eu, pela psicologia, eu posso dizer assim, não sei ter toda a razão, eu sou isso ou aquilo. Eu não posso. Uma das técnicas psicológicas que você pode usar é você aceitar a agressão. Ah, você é uma merda, você é um idiota. Eu sou um idiota. O que eu posso fazer? Muitas vezes o silêncio vale mais que palavras. Né? A forma de você, com a psicologia, né? E o jiu-jitsu que você tem em termos de controle da sua autoestima, porque você se sente com poder. Você dá o menino mais fraco um poder de igualdade do mais forte. Então, a minha gagueira, ela acabou quando eu adquiri esse poder. Só pode ser. Não foi paulada na cabeça, não, né? Não. Mas foi o jiu-jitsu. Jiu-jitsu me auxiliou nisso, entendeu? Eu consegui. Tá? Então, os professores, eles com os alunos, eles têm que ensinar o menino a ser eficiente naquilo que está fazendo. Está fazendo direito? Se você ensinar errado para a criança, ele vai o quê? Ele vai condicionar, vamos dizer assim, respostas automáticas erradas. E o nível de eficácia daquilo que está ensinando está mal. A minha preocupação é o ensino da ineficácia do nosso jiu-jitsu. Porque vai passando de mão. Então eu vejo coisas, gente na celular, ensinando coisas que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Sim. Ensina o jiu-jitsu greciano, rapaz. Aquilo que ele ensinou. Pô. É a luta, não é? E a defesa pessoal do Hélio Gracie. Né? Então, tudo isso faz parte de um arcabouço para tornar aquele ser humano num ser humano melhor. Então, outro dia eu estava pensando num título. O importante é educar os educadores.
Esse é o nome do seu livro, mestre? Não sei. Olha só, eu tenho com esse teu livro aqui, do Vale Tudo Brasileiro ao MMA. Toda a Exatamente. história Exatamente. para chegar, né, no que hoje a gente vê Exatamente. em grandes eventos como o UFC, o ONE UFC e outros eventos de MMA. Né, toda a história está aqui no livro do Mestre João. Tem um outro livro que eu tenho, é o primeiro, Psicologia do Esporte, É um livro maior, que é um livro grande. E agora você está escrevendo esse que você ainda não sabe o Eu título. estou escrevendo justamente fixando o ser humano global. Como é que vamos educar? Como é que nós vamos transformar o indivíduo melhor do que é? Eu tenho uns documentos lá em casa que você me deu também, no treinamento que você fez aqui para nossa equipe, de educação, de psicologia também, para os professores. Isso. Eu dei meus livros para a Kira, entendeu? Porque eu trouxe meu livro hoje comigo. Eu fui buscar o mestre em casa, chegou lá e ele estava com o livro. Eu estou com o livro aqui. Essa eu também trouxe o livro. Aí eu também trouxe. Aí eu disse para você, eu estou trazendo o livro, né, porque tem muita coisa que eu esqueço. Eu preciso ver o meu livro. Aqui, se eu quiser alguma coisa, eu vou no meu livro. Vou ler. Vou ver as coisas. Vou ler. Eu escrevi coisas. Entendeu? Deixei pronto aí algo que eu acredito. E uma das coisas mais importantes da educação graciana foi justamente a crença de que você é capaz de fazer o que quiser na vida. Formidável. Ou não é? Todos nós somos capazes de fazer o que nós queremos na vida. Então, diz um filósofo, não, o ser humano é gênio. Todos nós somos gênios. Temos uma neuroplasticidade, um cérebro, que nos dá condições, compreendeu, de nós nos tornarmos gênios. Agora, ser gênio é 99% de transpiração e 1% de inspiração, segundo Madame Curie. Tem que trabalhar, tem que lutar. Hélio Gracie foi um gênio. Carlos Gracie, um gênio social, filósofo, sociólogo. Ele tinha uma visão das coisas, tanto teve que sem ele não existiria a família Gracie. O Carlos é o nosso pai, é o nosso pai maior. Eu lembro que o vovô, ele sempre chamava a gente de... Eu chegava, ele falava, fala campeão, você é nossa campeã. Eu encontrava os amigos, campeão. Isso, né, eu vejo muito nas gerações da família Gracie. Você conhece um Gracie, normalmente ele fala assim. E aí eu lembro que o senhor, quando entrou aqui na Gracie Co, tinha um menininho de kimono. Você? Desculpa. Você entrou aqui na Gracie Co, e aí tinha um menininho de kimono, aí você olhou e falou assim, nossa, você ficou muito bem de kimono. Caramba, um campeão. Aí o menininho já tava assim, ele já mudou. Ele ficou assim, tipo, ele tinha 5 aninhos de idade. Aí eu falei, é isso, né? Porque nessa época todo mundo fazia isso. É verdade. Observe a observação daqui, é uma coisa muito importante. O que ela está dizendo. Porque Skinner, um dos maiores psicólogos norte-americanos, experimentalista, ele criou a teoria do reforço. O que é a teoria do reforço? Né? Ele era um experimentador. E ele trabalhava com pombos. Né? Ele fazia o pombo levantar a patinha. Toda vez que levantava a patinha, ele ganhava um alimento. Né? Quando eu chamo o menino de campeão, estou dando um alimento. Esse menino ser um campeão. Ele gosta de ouvir isso. Né? Skinner criou a teoria do reforço, e essa teoria faz parte da psicologia da aprendizagem. Por exemplo, o professor está ensinando, ele fez errado, o que você tem que fazer? Repetir o certo. Repetir. Então, ele vai aumentando o nível de eficácia daquela habilidade que está sendo formada, se tornar cada vez mais forte. Daqui a pouco, você não precisa mais, vamos dizer assim, fazer a repetibilidade. O que diz Skinner?
depois que você cria habilidade técnica, ele falava, depois que você cria o hábito comportamental, você não precisa repetir todos os dias. De vez em quando, você repetindo, você mantém a força da eficácia daquilo que você faz. A eficiência do hábito. Não é? Então, você começa chamando de campeão, 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 e se sente bem. Você, pô, tá forte, cara. Pô, você está o quê? Reforçando o que a família não reforça. Poxa, você tem que premiar o menino. Pô. Você tem que criar nele a estrutura da autoestima. Se você não desenvolve no menino, entende, ele se auto-amar, auto-gostar, como é que ele vai desenvolver a empatia? O amor pelo outro, a vivência do outro. Ele não vai se importar com o outro. Então, a educação ensina o indivíduo numa sociedade, entende, a educação leva o indivíduo para ser humanizado. Nós temos que humanizar a criança. E mais ainda, o educador humanizando a criança, ele vai tornar essa criança, no futuro, um humanizador. A duplicidade. Humaniza para humanizar. Não é? Quer dizer, eu fui humanizado, grecianamente falando. E os gregos me deram informações que eu não sabia. Meu pai não teve tempo, meu pai trabalhava demais para sustentar 11 filhos, não, 10 filhos, não, brincadeira. E minha mãe era uma deusa. Minha mãe trabalhou para cacete, para os filhos, não? Viveu para os filhos. Não? Então, a minha educação foi complementada pelo Carlos e pelo Hélio Gracie. Então, eu acho que eu estou tendo a primazia aqui de falar o que eu estou falando. Porque a gratidão, ela tem que existir. Você não pode deixar, entende? Você não pode esquecer. A gratidão é o maior sentimento humano. É o que meu pai dizia para mim. Meu filho, seja grato às pessoas que lhe fazem o bem. Meu pai dizia para mim isso. Está na minha cabeça. E os Gracies, entende, faziam isso como se estivesse trazendo lá de cima, compreender, essas ideias. Já nasceram com essas ideias. Tiveram um cara como grande mestre, Carlos Gracie, o irmão mais velho. Esse aqui, e teve problemas na vida dele. Ele perdeu uma noiva. Você sabe disso. Ele amava uma mulher e, de repente, ficou doente e suicidou-se. O bisavô dela. Mas o cara era um sujeito tão fantástico que ele ficou desesperado. Ficou em desamparo. Eu digo isso porque... Foi a Carmen? Foi a Carmen, mãe do vovô Robson? Não, foi outra. Porque a mãe do vovô Robson faleceu de tuberculose, né? Foi, mas foi outra coisa. Mas essa já foi em Belém do Pará. Uhum. E o meu sogro era amicíssimo do Carlos Gracie, do grande mestre Carlos Gracie. E ele tinha muita admiração pelo Carlos Gracie. Meu sogro era médico. E o Carlos Gracie era um filósofo. Era um homem que enfrentava qualquer um. Ele não, né? Então, o que eu estou dizendo? Tudo na vida, vamos dizer assim, você pode criar. Mas você só cria quando você tem uma cultura de outras criações. É assim que o ser humano se desenvolve numa sociedade, compreendeu? Humanizadora, humanitária. Nós temos que pensar nisso, porque nós fazemos parte de uma sociedade anômica, em função
Pior, porque a sociedade precisa de educadores. Mas esses educadores precisam ser educados. Sim. É intervenção prática. Por exemplo, não adianta a Kira, minha querida Kira, dizer para vocês, vamos fazer isso aqui e tal, como a irmã não ensina nada. Olha, muito boa essa chave de braço aí, você pega o braço dele, pega assim, vai fazendo assim. Hélio Gracie, quando olhava para aquilo, tenha certeza que ele praticava aquilo corretamente 1000 vezes por dia. É a transpiração. Tudo bem que ele se tornou realmente um sujeito muito especial, muito especial. Né? Mestre, eu queria agradecer demais esse tempo aqui com você, todas as mensagens, tantas histórias. Eu queria ficar aqui mais 5 horas. Só que, infelizmente, a gente tem, o pessoal está entrando aqui para as aulas, as crianças já estão correndo. Mas eu acho que todas essas mensagens são super importantes para a gente, né? Eu falo para mim, especialmente porque eu sou professora, essa é a minha missão de vida. E poder realmente levar isso, né? E levar o legado. E a gente, como professor, quando eu falo isso, é porque hoje tem muita gente que vai, ganha um campeonato, treina, bota a faixa preta e acha que é professor. Para você ser um professor, você tem que estudar, você tem que levar isso como uma missão. Não só com os seus alunos, mas com o jiu-jitsu como um todo. Né? E eu sempre falo isso porque os nossos alunos são como os nossos filhos. A gente quer o melhor para eles. É verdade. Então, a gente só pode entregar o melhor se você tem embasamento, se você está pronto para levar isso adiante, manter o legado e levar isso como missão de vida. Então, galera, muitíssimo obrigado. Se inscreve aqui no canal, mande esse vídeo, né? Assistam, mande para os amigos que fazem jiu-jitsu, para os professores, professoras, porque essa é a mensagem que a gente tem que levar do nosso grande mestre João Alberto Barreto e de todos os outros mestres, nosso mestre aqui, ó, Carlos, Hélio, que estão aqui conosco, meu avô, que se foi há pouco tempo, e tem muita história boa e a gente não vai deixar isso se perder no tempo, não. Tá, mestre? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço justamente essa distinção. Né? Mas aqui eu sou um soldado como vocês. Continuo aqui aprendendo, compreendeu? Porque eu sou fã da Kira por vários motivos. Dentre elas, ela é uma educadora formidável. Eu vejo todas as mensagens que ela dá no celular. Uhum. Né? Uma psicóloga. Está falando em psicologia a todo momento. Então, só quero para terminar e concluir, esse livro estando concluído, vamos dar cursos aqui para as famílias. Sim. Cursos de educação, através do nosso jiu-jitsu e a psicologia. Vamos juntar tudo. Combinado. Que tal? Fechado. Ai, sim. Uma salva de palmas pro mestre.